guiando a nação de Israel. Se o arcanjo Miguel não usou para anunciar juízo contra Satanás, quanto mais eu e você que somos comedores de arroz e feijão, irmãos. Nós só vencemos o inimigo pelo sangue de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus. Seríamos consumidos vivos, irmão. Aí uma vez aqui no Calvance, foi em 2008, veio um pregador, eu gostava muito dele, ele veio com essa missão e chamou o diabo de burro. Burro é uma criatura inteligentíssima. Só que ele usa a inteligência dele para destruir nossas vidas. Mas em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então não podemos ignorar os seus ardis. Agora o ponto 2. As 3 armas espirituais do cristão. A primeira é a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus, a primeira coisa sobre a palavra de Deus, irmãos, está em João 6:63. A palavra de Deus, ela é vida, ela dá vida, irmãos. Outra coisa está em João 15:3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Em João 17:17, ela santifica. E não há avivamento sem a palavra de Deus. Não há, irmãos, como vencer, como ter raiz, como ser fortalecido na presença de Deus sem a palavra. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós nos fortalecemos na palavra de Deus. Como que Jesus venceu o inimigo no deserto? Pela palavra. Claro que o inimigo, ele usou a palavra, mas Jesus venceu o inimigo pela palavra. Temos que ter um conhecimento, se alimentar da palavra. A palavra de Deus, ela é a palavra, a Bíblia, ela é a revelação de Deus escrita. A Bíblia é a revelação escrita de Deus ao homem. Estava ouvindo ainda, na verdade, esse é um testemunho que eu li, um livro de missões, e hoje eu tenho missões, né? Hoje à noite. Por isso que eu lembrei de um missionário que ele chegou na Índia e ele deu uma Bíblia para, estou falando da palavra de Deus, ele deu para um indiano, para um professor ateu. E o professor ateu disse: eu vou pegar essa Bíblia e eu vou rasgar página por página e eu vou fumar ela. Fumar, porque ele era fumante. Além de ser ateu, ele era fumante. Aí o missionário, ele foi muito usado, ele disse: não pode fazer isso. Mas comece pelo Novo Testamento, comece por Mateus. Rasgue, mas antes de você fumar as páginas, leia toda a página e fume. Mas comece por Mateus. Aí o professor ateu indiano começou a rir e disse: por que eu vou fazer isso? Porque esse livro tem o poder de transformar a sua vida. Aí ele deu uma risada: esse livro não é nada, eu não creio no seu Deus, eu não creio no seu livro. Mas eu vou fazer isso e não vai acontecer nada. Eu vou fumar, vou fazer isso. Aí passou uns 15 anos, esse missionário americano, ele estava numa conferência missionária no Canadá, é tremendo esse testemunho. Esse missionário americano estava subindo a tribuna. Quando ele estava subindo a tribuna, alguém segurou no braço dele, ele olhou para o lado, e era o senhor de idade, ele não lembrava mais. Aquele senhor de idade era um indiano. Você se lembra de mim? Vagamente. Eu era aquele professor ateu da Índia. Você me deu uma Bíblia, eu disse que ia fumar. Você disse: começa pelo Novo Testamento. Eu dizia: eu zombei de você porque não acreditava em Deus nem na Bíblia. E eu fumei, mas antes li. Fumei, li e fumei.
li e fumei todo o Evangelho de Marcos, li e fumei todo o Evangelho de Lucas, li e fumei o capítulo de João, li e fumei todo o capítulo 2 de João, mas quando cheguei no capítulo 3 de João, eu li o capítulo 3 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Algo tomou minha vida, meu coração, e não aguentei cair por terra e aceitei a Cristo, porque esse livro tem poder, e hoje eu sirvo esse Deus, hoje eu sirvo esse Cristo. Coisa tremenda, porque a palavra de Deus tem poder. Quem pode glorificar o Senhor? A palavra de Deus tem poder. Poderosa é a palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de 2 gumes, que penetra até divisando a alma e o espírito, das juntas da medula, e apta para os pensamentos e as intenções do coração do homem. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Outra poderosa arma é a oração. A oração é um monólogo, a oração é um diálogo, é fundamental para a intimidade. Sem oração não há avivamento. Por que a igreja de Atos era avivada? Porque ela vivia em oração. John Wesley, que avivou a Inglaterra, dizia que a oração é a respiração da alma. Quantos minutos a gente pode ficar sem respirar? Diz aí. Não tem, né? O máximo que pode ficar sem respirar, acho que é 2, 3 minutos, não sei. A oração é a respiração da alma. Moody ganhou 500 mil, alguns dizem 1 milhão, 500 mil, maior rede de almas, né? Perguntaram para Moody: quanto tempo você ora? 10 minutos, só isso? Moody completou: mas eu fico 10 minutos sem orar. Ele vivia em constante oração. Amados, a oração move a mão de Deus ao nosso favor. Terceira arma, jejum. Jejum é importante, irmãos. Alguns teólogos liberais dizem que jejum é só no Antigo Testamento. Mas o jejum é importantíssimo, irmãos, porque ele exerce o domínio sobre a vontade. Sabe aquele dia, irmãos, que você diz: vou jejuar? Naquele dia a esposa, a mãe, faz, não sei, alguém, a tia, alguém faz aquele bolo de morango, faz aquela torta, faz aquele algo gostoso. Aí você chega na cozinha: hoje eu não vou jejuar. Esse bolo de morango, esse cheirou demais, só que daí você exerce, pastor, do que você vai contar. Eu pergunto para você começa esse bolo de morango, um pouco de mortandela, torta salgada, ia fazer mal? Sim ou não? Não. Mas você exerceu o domínio sobre a sua vontade. Não é fácil, irmão. Não é fácil às vezes, né? Na mesma semana, se você conseguiu dizer não para o bolo de morango, não para o pão de mortandela, não para a torta salgada, não para o cafezinho com leite, na mesma semana o diabo vai te oferecer algo lá na empresa, no colégio, lá. Como você disse não no café, você exerceu o domínio sobre a vontade, você vai conseguir dizer não. Isso é importante, jejum. Você consegue subjugar a tua vontade, entendeu? Por isso é importante jejum. É por isso que hoje nós vemos muito crente na carne, irmão. No jejum mais, não é na carne, no osso. Muito crente no osso, porque na carne está lá, irmão. Perdeu-se a prática de jejum, não é verdade? Perdeu-se a prática. Vamos voltar à prática do jejum, irmãos. A prática. Jejum até meio-dia. A prática do jejum, irmão. Jesus Cristo é o nosso modelo, irmão. Vencendo o diabo com a palavra, não é verdade? Com a palavra.
oração para fazer os milagres, para executar o seu ministério aqui na terra, e vivendo em jejum, além de meditar na palavra e perseverar em oração, ele também espera que imitamos jejuando. Infelizmente, aqui ensina que não precisamos jejuar. Como entendemos? Teve um homem chamado David Brenner, ele morreu aos 29 anos, jejuou muito, teve tuberculose, morreu jovem, mas ganhou muitos índios. Lá em 1600, nos Estados Unidos, ainda era a colônia da Inglaterra. Veio muitas almas. Por ele jejuar muito, ele ficou muito debilitado, aí apressou a sua morte. Aí alguns vão criticar, mas se ele tivesse jejuado tanto, né? Mas, quanto mais ele jejuava e orava, mais almas ele ganhava para Jesus. Aí, se você ler a biografia dele no livro Heróis da Fé, a oração dele era: dai-me almas, senão eu morro. Com 29 anos, David Brenner, quando você lê o diário dele, vidas ainda são tocadas em nossos dias. E o que nós temos feito para Jesus, irmãos? Às vezes nós passamos o ano inteiro e nenhuma alma nós ganhamos para Jesus. E criticamos, às vezes, quem faz a obra de Deus. Conclusão: o nosso inimigo é ardiloso, perverso. Por isso não podemos ignorar suas estratégias contra ele. Lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para nossas vidas. Ao longo de nossa jornada espiritual, assim segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Como Jesus venceu o diabo lá no deserto? Com a palavra, com o jejum e com a oração. E como venceremos o diabo? Jesus é nosso modelo, com a palavra, com o jejum e com a oração. Então, não há forma mágica, não há modelo mágico. Nosso modelo é Jesus. Ele venceu com a palavra, ele venceu com a oração, ele venceu com o jejum. E nós venceremos também através da palavra, através de uma vida de oração e através de uma vida de jejum. Quem queria assim? Se coloque em pé, vamos orar. Vamos tomar posse dessas armas espirituais e ser usado poderosamente nas mãos de Deus. Amém? Vamos se revestir. Deus quer nos usar nessa última hora, como Deus usou Davi, tirando aquela ovelha da boca do leão. Deus quer nos usar para arrancar almas das garras de Satanás e trazê-las para as regiões celestiais em Cristo. Quem crê nisso? Deus quer te usar poderosamente em suas mãos nesta última hora. Vamos orar. Senhor, esta aula foi maravilhosa. Nós aprendemos sobre as armas espirituais. Nós estamos vivendo a última hora da igreja na terra. Os dias são difíceis. O inimigo está batalhando, lutando como nunca, Senhor. Ele sabe que a hora se aproxima, Senhor. A hora final se aproxima. Mas nesta última hora nos reveste com armadura, Senhor. Nos reveste, Senhor, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, Senhor. A armadura nos reveste, Senhor. Nos cobre com o teu sangue, com a palavra, com a oração, jejuando, Senhor, para que nós possamos vencer o inimigo, em nome do teu Filho amado. Em nome de Jesus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade, Eu agradeço. Um bom domingo, um bom culto de missão à noite. Obrigado.